Agora nós vamos dar início à nossa apresentação, que é com os componentes do grupo eu, Daxon Machado, Laís de Souza, Helena Cristina e Rigélia Marques. Disciplina História da África, e que a gente estamos com o texto, com o livro em especial, África do século XII ao século XVI, que é um texto que ele abarca, ou melhor, ele expõe a África em todo o seu desenvolvimento dentre esses séculos, toda a sua interrelação com a área, com os países externos a ele. Então, porque quando a gente se fala em África, né, infelizmente, a gente tem, ou melhor, grande parte das pessoas tem a tendência de generalizar o continente africano como um só país, né? Mas não é bem assim. Por quê? Porque todos os aspectos desse povo, que é um povo tão rico, né? Não é uma única história, ou seja, porque na verdade existem várias histórias sobre um mesmo lugar. Então, quando a gente fala no continente africano, a gente, como a gente já somos educados desde criança, vê que tem várias histórias que ligam a um só lugar, né? Então, no continente africano, eu trouxe aqui no slide, eu trouxe duas imagens do mapa do continente. O mapa do lado esquerdo, ele se divide nos outros países que vieram fazer a ocupação do continente, e o mapa do lado direito, o continente africano, onde ele se divide em seus oriundos, podemos dizer que em seus oriundos países, né? A sua divisória original. Então, porque muitos preconceitos e de toda a espécie do continente se esconderam do mundo, ou melhor, esconderam a real história da África há muito tempo, né? Então, no século XVI, ou melhor, no século XII e século XVI, ocorreu uma grande invasão europeia desse continente africano, como vocês podem ver no mapa do lado esquerdo. Ou seja, com essa invasão ocorreu muita influência cultural, mesmo eles tendo a sua originalidade, né? Mas ocorreu essa influência cultural. E essa influência cultural, eles começaram a empurrar os africanos para as suas regiões mais inférteis, ou seja, as áreas menos produtivas do continente era onde os africanos estavam se localizando. Então, os navegantes portugueses, né, que o autor do texto ele traz uma passagem onde os portugueses, lá em meados de 1450, 1500, eles esboçam que quando chegaram no continente africano, eles observaram que os africanos eles tinham seu desenvolvimento original, ou seja, esse desenvolvimento ele dava-se com a agricultura, a expansão, ou melhor, a extração de sal, e com isso ele mantinha as suas economias internas. Então, os europeus, com a tal descoberta, entre aspas, né, quando chegaram no continente africano, eles tinham uma cobiça de quê? Do ouro. Então, com essa cobiça deles do ouro africano, aí se iniciou-se a exportação, que estava a ser extraída do continente africano. Ou seja, mas mesmo com isso tudo, os europeus, ou melhor, os africanos, eles continuariam eles continuaram resistindo à tal dominação. Então, um dos pontos fortes onde eles resistiam era a religiosidade europeia, ou seja, porque as personalidades da África, elas ficavam resistindo aos planos políticos e religiosos, em especial, porque mesmo com a dominação, a tal dominação estava com os soberanos, né, que o autor diz que é os soberanos islamizados. Então, a religiosidade tradicional dos africanos, que era baseada no culto dos ancestrais, ela continuou mesmo assim, né? Então, a personalidade religiosa africana
ela foi se prolongando, mesmo com os colonizadores atuando, né, e tinham como ponto de partida o centro, e que os colonizadores eles tinham como ponto de partida o centro africano. Então a gente sabe que quando alguém domina o centro, esse alguém domina tudo em torno, né? Então os africanos eles tinham, a gente vê quando o que foi repassado a nós, que o povo negro é um povo burro, né? Assim falando pejorativo, né? Uma criatura burra que não tem capacidade de se desenvolver. Então, mas a gente vê que nas escrituras desse texto, os africanos eles tinham suas leis jurídicas, ou melhor, as ciências jurídicas, que com essas leis jurídicas, as ciências jurídicas, melhor falando, segundo o autor, eles iriam se livrando das tais religiosidades europeias, que a gente sabe que era com base no cristianismo. Então, o desenvolvimento e, e personalidades originais do continente africano, que tinham umas características, uma das características do continente é que o mesmo é composto por várias civilizações, cada uma com sua personalidade econômica, cultural, etc. Então, a gente sabe que no continente eles tinham suas originalidades, né? Mesmo com os europeus usurpando aquilo que era dele e, e tentando exterminar a sua cultura. Então, eles tinham os africanos eles tinham uma vasta riqueza, e essa riqueza era onde se dava a originalidade do continente, que em sua gênese, né, eles se caracterizavam como tribos indígenas. E, no entanto, a África ela se desenvolveu e adquiriu as dimensões globais de um empreendimento político e global, e teve como ponto de partida a tal da como por exemplo, a gente pode dizer a usurpação do continente europeu, que os africanos foram se expandindo, sobretudo através dos tais colonizadores, que a gente pode ver que quem acabou ganhando foram os africanos, né, nisso tudo, mesmo contendo a usurpação dos europeus, e que as personalidades africanas, no caso da comunidade cultural africana, a sua originalidade cultural era o cimento para que houvesse a união entre os estados africanos, e que esses estados eles foram se fundindo através dos europeus, certo? Então, a África ela se desenvolvia sobretudo por, por manter suas originalidades, e, consequentemente, as outras nações foi um dos fatores produtivos africanos, né? Que eram o quê? Eles eram como que produtivos? É assim que eu digo assim, eram os fatores produtivos, pois eles começaram a exportar os metais e o gado, né? Que era tudo da África, a agricultura, e que essa mão de obra da africana era a principal economia dos reinos do sul do Saara, que segundo o autor, né? Então, esse ramo de produção, ela se apoiava-se especificamente na exploração das terras por parte dos negros, né? Então, essas grandes regiões eram trabalhadas através de quê? Dos negros escravos, né? Que era comandado pelos senhores de engenho. Então, mas mesmo assim, esse desenvolvimento originais africanos foi lutando, e mesmo com todos os ataques, os africanos eles não cessaram em se desenvolver, e com isso as suas personalidades originais continuam atuando nas suas atividades culturais, que deu-se os intercâmbios interregionais, do comércio, de livros, de tecido, de armas e de vários produtos provenientes das profundezas das profundezas da savana e da floresta, que
os negros, mesmo com todos esses ataques, os africanos em especial, né, eles tinham esse aflorescimento do seu conteúdo e em todo o Sudão, como diz o autor, né, e que a gente também não pode esquecer da rica literatura dos negros, que é a literatura negro-muçulmana. E com isso, eu trouxe aqui o continente africano, aonde ele se divide em 5 territórios, que é na África Meridional, Ocidental, Central, Setentrional e Oriental. E estima-se que a população de habitantes fale mais de 1000 línguas diferentes. Como que eles falam essas línguas? Com aquele aquele ditado popular, né? Não tem um mal que não traga o bem, né? Entre aspas. Os europeus foram tentar usurpar aquilo que não era seu e entre aspas, né? Quem acabou tirando proveito disso foram os africanos, pois conseguiram obter mais conhecimento com a tentativa de tomada do seu poder, não é isso? E agora eu posso passar a palavra para continuidade à apresentação, né? A gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento político dos africanos, né? E nesse desenvolvimento político africano, a gente vai ver que os grupos étnicos, a maioria era suficientemente estruturado. A gente vai ver que essa estruturação havia a criação de federações, de clã dos africanos na evolução política, social e também cultural, né, na África. E a gente também vai ver que a África, as regiões eram divididas entre impérios, reinos, cidades e clãs. Como a gente vai ver aqui, essa organização política e social, né, que é dividida entre os reinos, cidades e impérios, onde essas cidades, reinos e impérios, elas cresciam rapidamente pelo o solo ser fértil, né, e por tornar-se como o solo é fértil, tornava-se uma comunidade importante, tanto no império como nos reinos, nas cidades ou nos clãs, ou nas aldeias. Então, com essa evolução, podemos dizer que econômica, né? Era uma comunidade importante, porque fazia parte era necessário, a partir dessa evolução, uma montagem numa organização militar eficaz, que pois essas regiões de evolução mais rápidas, tanto nas regiões florestais, que havia um desenvolvimento melhor, justamente pelo solo ser fértil, né, e havia uma economia melhor, justamente pelas rotas e os intercâmbios comerciais, onde tinha um importante desenvolvimento para as cidades. E uma vez que essa era constituído essa evolução econômica, política e cultural, as cidades se tornavam um centro econômico ativo que atraía os comerciantes, né? E havia um fato de praticar uma política de equilíbrio entre os grupos que podemos dizer que evoluía na sua população, tanto nos reinos, nas cidades, no impérios ou nas aldeias, né? E a gente vai trazer aqui o reino de Beni, que ele se tornou reino no século XII, onde esse reino ele contribuiu para o estabelecimento definido de um reino e de descendentes de prestígio familiar, porque ele já vinha de uma tradição familiar, então foi só se reestruturando e estabelecendo um certo equilíbrio através dessas tradições familiares.
E esse reino também, ele é o mais evoluído nos planos políticos e culturais. Por que mais evoluído? Porque os reinos, eles tinham uma disposição de conselhos conjunto onde seus membros viviam de seus benefícios, ele vivia de seus benefícios dos membros como os clãs, né, e as cidades que constituía aquele reino ou império. É como a gente está falando de reino, é um reino. Então, esse reino, ele ocupava um grande território bastante extenso, onde havia clãs que conservavam sua estrutura, né? Mantinha uma estrutura para o reino e tinha uma certa relação de compromisso e fidelidade com o seu reino, que se produzia pelo pagamento de seus impostos e a partir desse compromisso de fidelidade com o reino, os chefes políticos e o reino mantinham uma normalidade, podemos dizer que uma relação bem de compromisso, né? Porque eles tinham, os reinos viam benefício nesses pequenos clãs. Porque logo eles pagavam, né, os seus impostos corretamente, então por isso que esse império ele era o mais evoluído tanto nos planos políticos como nos econômicos. E outro reino que a gente vai império que a gente vai trazer para ser abordado é o Império de Mali, que esse império ele no século XV e no século XVI, eles foram marcados pela mudança progressiva do centro de interesse dos impérios. Por que centro de interesse dos impérios? Porque esses impérios ele é constituído pela sua política, pela sua economia, muitas vezes pela sua religião, pela sua evolução, podemos dizer, né? E durante esse século XV ao século XVI, ele foi marcado por mudanças, porque ele podemos dizer, foi deslocado para o oeste, com o monopólio do comércio muçulmano, onde ele permanecia intacto nos países como no sul do Saara, né, permanecia intacto e o comércio do Mali, então, podia se orientar para o mundo árabe, né, porque a partir de meados do século XV, ele voltou para o seu parcial no litoral, onde a importância havia um crescente lá do oeste do império, que pode ser explicado pela presença dos portugueses, que a partir da tomada de Ceuta, os árabes eles não eram mais o único comerciante com a África. Ou seja, então houve uma certa mudança com a chegada dos portugueses, porque o Império de Mali era ligado no comércio dos muçulmanos. Quando vier a chegada dos portugueses, a presença dos portugueses, em cerca de 1415, os árabes já não eram mais um centro comercial só da África. Então, essas fontes dos árabes sobre Mali acabou sendo substituída pelos europeus. Então, de certa forma, o Império de Mali já não dependia tanto do dos comércios dos muçulmanos, porque os europeus substituíram podemos dizer que os árabes, né? Então, o Império de Mali, ele abrangia toda uma África oriental, né? Onde havia diversos povos, etnias que faziam parte de um único conjunto de política. E outro ponto a ser destacado
é as cidades. Cidades onde cada cidade ela tinha a sua corporação, né? Onde era estruturada por um conjunto, tanto administrativo como político e religioso, onde cada clã ele se estruturava e fundia em seus ritmos particulares. Essas cidades, elas eram, podemos dizer que estruturadas mais ao seu modo de fidelidade e podemos dizer, departamento correspondente aos palácios, aos impérios, aos reinos, né? Onde havia todo um processo de corporação entre esse, podemos dizer, departamento que correspondia ao palácio, né? E outro ponto interessante saber sobre essas cidades é o enriquecimento cultural urbano, que aprofundou a separação entre as cidades das zonas rurais, que continuou-se de ser uma existência autônoma, onde várias associações se constituíram principalmente na sua independência, independentes dos governos, dos membros da dinastia, que eles ocupavam poder centralizado. Então, quando uma cidade ela se estruturava e tinha sua independência, havia uma certa separação. E essa separação ela era constituída assim reforçando a sua administração, a sua política e sua... Dando continuidade ao trabalho, vou falar agora sobre economia e cultura na África no século XII ao século XVI. Aqui eu trouxe para nós poder observar o mapa da África Central, Oriental e Meridional, onde a gente vê alguns produtos na qual era importante nesse período para a economia, como o sal, o cobre e o ouro. A gente pode observar onde esses locais dessa produção, os locais que era mais provável. Então a gente vê a direção do comércio. Então a gente pode observar tudo isso nesse mapa. Então a gente consegue entender que o século XII e XVI ele é um período único que a África desenvolveu essas culturas regionais. Então a gente pode observar que a África, sem perder essa personalidade, ela conseguiu adquirir essa influência do exterior. O Islã, em grande parte do continente, ele teve como propagadores há um tempo guerreiros e comerciantes. Então os muçulmanos, eles revelaram-se ótimos mercadores e dominadores do comércio mundial, que foi contribuindo para a ciência filosófica e técnica em todos os lugares em que se esteve. Então o Islã, a sua expansão, elas desenvolvem essas relações comerciais, dos intercâmbios culturais e dos contatos humanos, onde eles circularam livremente. Assim, no século XII ao XVI, a África tornou-se, em muitos aspectos, uma encruzilhada do comércio internacional. As relações interregionais, elas são percorridas por grandes caravanas que elas transportam gêneros e produtos em todas as espécies, desenvolvendo um intenso comércio. Então, os intercâmbios entre as regiões não serão menos significativos, graças aos deslocamentos de populações e os inúmeros contatos ocorridos por ocasião dos mercadores ou feiras. Então, portanto, os frequentes intercâmbios interregionais de que a África
ela foi palco nesse período, ela explica a unidade cultural fundamental do continente. Novas plantas alimentares, elas são introduzidas. Elas vêm principalmente do Oceano Índico, elas operam transferências de uma região a outra. Também qualquer que tenha sido essa importância numérica desses negros no Iraque, no Marrocos ou em Maghreb, em geral, não há nada em comum entre o comércio de escravos no período em estudo e o que será instaurado no litoral atlântico da África pelos europeus após essa descoberta do Novo Mundo, visando obter mão de obra para plantações de cana-de-açúcar ou de algodão. Então, esses comerciantes e peregrinos negros, eles encontram-se pelas encruzilhadas de Cairo, estabelecendo-se essas embaixadas negras na cidade de Maghreb, e intensificaram-se essas relações culturais e econômicas com o mundo muçulmano, sobretudo no século XIV. Então, a gente pode observar no texto que os planos que mais chamam a atenção é a intensidade das relações interregionais e intercontinentais que estimuladas por mercadores, tanto árabes, persas, chineses, por exemplo, e vemos que ao sul essas populações das savanas subequatoriais, elas estavam desenvolvendo um comércio florescente rumo ao Oceano Atlântico e ao Oceano Índico. Então, a gente consegue observar que foi através do Congo. Então, a gente percebe que os soberanos negros eles estavam conscientes do papel econômico e político de metais, como o ouro, o cobre, o ferro, onde a exploração era controlada. Assim, os soberanos africanos eles proibiram nesse tempo o acesso de viajantes árabes das regiões, e a África setentrional e as costas vieram essa importância particular como intermediários. Então, pela África setentrional, elas transitavam produtos e mercadorias da Europa. Elas se abrem amplamente para o comércio índico, o que impõe a África em contato direto com o mundo oriental e extremo oriental. Então, se o tráfico marítimo lhe permitiu a edificação de cidades comerciantes na costa, os reis do interior, principalmente os senhores dos metais, eles não deixaram de construir cidades e monumentos qualificados, que não deixavam transparecer nenhuma influência exterior. Então, o comércio ele baseava-se no intercâmbio de tecidos, de armas e de vários produtos. Então, acontecia uma simbiose das culturas orientais africanas e em todos os planos, tanto linguístico como econômico, como comerciava essas novas plantas originais que vinha da Ásia, ela foi introduzida para a África, como o algodão, que foi importada pelos árabes para o Sudão desde o século X. Então, as atividades culturais e esses intercâmbios interregionais, ele jamais havia atingido tal importância anteriormente. Então, todo o Sudão do Atlântico, do Mar Vermelho, ele nasceu uma literatura negro-muçulmana, que desenvolveu-se uma literatura original, onde a teologia e a história ela ocupava um lugar de destaque nas cidades do sul do Saara e mantiveram relações culturais com os do norte por intermédio das peregrinações ou do comércio. Então, entre esses séculos, ocorreu a dispersão dos povos de línguas do Ibantu para toda a África Central, possuidores de técnicas agrícolas mais eficientes, graças aos instrumentos de ferro, a influência cultural
Bantu, ela não cessou de se afirmar em direção ao sul. Apesar de grande importância dos metais nesse período, a agricultura era a base principal da economia dos reis do sul do Saara e a produção apoiava-se nessa exploração familiar de terras. Assim eu termino minha fala e passo. Vamos falar um pouco sobre a característica da história e as populações autóctones da África. Juntamente ao tópico, vamos desvendar sobre suas características, os povos autóctones, populações, relações, formação dos povos e a Etiópia. Através disso, vamos saber como se deu a formação dos povos, né? A formação dos povos se deu a partir de indagações em diversas regiões continentais, também após as guerras em novos reinados que desbravam fortes resistências dos antigos reinos cristãos e durante algum tempo detém sua marcha sobre o Nilo. Com isso, o Mar Vermelho e principalmente do Chifre da África, que é uma região da África, está direcionada para o interior, favorecendo a emergência de reinos muçulmanos ao redor dos cristãos. Essa luta entre as duas regiões, ela será árdua nessa região, né, da Etiópia. Irá encarar essa resistência ao Islã do século XII ao século XV, antes que os negros tivessem o apoio da nova força cristã, representada por Portugal nos fins do século XV. Iniciou do início do século XVI. Logo, falando sobre a Etiópia, podemos ver como os achados arqueológicos eles eram há mais de 3 milhões de anos, que se trata-se de uma região de cultura antiga, né? Falando sobre o país Etiópia. E com isso, podemos ver que obter, né, as características do que foi falado com a palavra autóctone. Que essa palavra ela significa algo que é natural, é natural do próprio lugar. E estamos nos referindo também a povos negros, como os índios, os incas, que tem uma semelhança, digamos que tem uma certa relação e são considerados também autóctones, referente ao texto analisado. A população africana, ela buscava e busca até hoje defender os direitos da comunidade negra no país. Portanto, uma das características gerais da região de Guiné é a costa ocidental da Foz, do Gâmbio, da delta do Níger. É sinônimo de Etiópia, ou país, né, dos negros. O termo ele foi usado pelos primeiros navegantes portugueses em seus escritos sobre a região. Uma das características desse território é a fragmentação da população em grande número de etnias. Podemos ver diante da imagem esse mapa identificando o país Etiópia, né? Que ele é uma das referências, né, do povo negro, e também podemos ver
quais são as características, né, desse povo. E logo mais, no século XV, o litoral do Atlântico deixa de ser os fundos de um beco sem saída, que será utilizado para poucas coisas, né? Como ele era utilizado para o comércio local, e a partir daí passa a ser uma segunda frente de contato com a Europa, em que logo ela irá predominar o comércio de escravos. É só a partir daí, né, que começa esse mercado de escravos na América, junto com a América. A partir de então, a história da Alta Guiné, ela irá se pautar pela interferência dessas duas correntes históricas e elas serão concretizadas a cujas malhas os povos autóctones que tentam escapar, multiplicando iniciativas no sentido de preservar sua identidade e controlar seu próprio destino. No entanto, essa característica ela precisa ser considerada como compreender, né, esses povos, essas populações como o Congo, o Mali, que vieram para a Europa. O Brasil são de suma importância compreender, né? O Brasil tem essa importância, podemos dizer que esta obrigação de compreender esses povos, por conta que grande parte da população escravizada que vieram para o Brasil eram dessa região. Então, essa é a razão pela qual conectamos esses saberes, que são interesses para nós, por conta que necessitamos, né, dessa história. Somos e viemos de uma miscigenação, né, de pessoas, etnias, ou seja, temos um local muito profundo, temos uma força muito profunda com esse povo, né? E tendo em vista o passado deles. Grande parte dos escravos que vieram para o Brasil vieram de Moçambique, Angola, Congo, Guiné, etc. E aqui eu deixo minha fala, meu muito obrigada.